Bem, gente, vamos ver a sequência da aula de Fisiologia da Nutrição 2, e vamos estudar as proteínas agora. A gente viu os carboidratos, como eles são armazenados, como são degradados, e nas proteínas agora a gente vai ver exatamente o mesmo. Vamos ver como elas são armazenadas, a sua fórmula, a sua unidade básica e como elas são degradadas pelo intestino delgado e pelo estômago. Então, as proteínas basicamente são polipeptídeos, ou seja, a formação de cadeias químicas formadas por aminoácidos. Os aminoácidos são moléculas formadas por duas extremidades importantes, que são um grupo amino, grupo amina, ou um grupo carboxila. Então, a carboxila é um álcool e a amina faz parte da família das aminas. E, por último, um radical, uma cadeia de outros tipos de elementos químicos, como por exemplo a água, que se une ao carbônio e hidrogênio da fórmula do aminoácido. Então, o que são os peptídeos? Os peptídeos são formações de dois aminoácidos, ou ainda mais. Um aminoácido, ele se chama peptídeo, dois aminoácidos se chama dipeptídeo e assim por diante. Essas estruturas químicas, gente, elas são formadas, como na figura, por uma amina e por uma cadeia de aminoácidos. Esses aminoácidos eles vão ser ligados por ligações peptídicas e através deles nós temos uma estrutura de um peptídeo. Os aminoácidos essenciais, ou seja, os aminoácidos essenciais à continuação da vida, vão ser essas estruturas aqui. Nós vamos ter a valina, a leucina, a isoleucina, a fenilalanina, o triptofano, a lisina, a arginina, a histidina, a metionina e a treonina. Todos esses aminoácidos faz parte dos nutrientes e também faz parte da composição dos órgãos. Então, um dos principais e famosos é o triptofano, muito encontrado em alimentos como a banana. O triptofano ele é importante porque ele é o precursor da serotonina. A serotonina, como a gente já sabe, ela é o hormônio do prazer, o hormônio da alegria. Então, ela traz sentimentos de prazer e de alegria. O DNA também é formado por aminoácidos, ou seja, proteínas. Então, na figura, nós vamos ter três tipos de estrutura proteica do DNA. Então, a estrutura primária deles é formada por vários aminoácidos, inclusive a leucina, a valina, entre as outras estruturas, a guanina. E esses aminoácidos vão ser ligados por ligações peptídicas. Numa estrutura secundária, nós vamos ter a formação de mais aminoácidos juntos, mais proteínas, e a estrutura terciária mais conhecida, que seria múltiplas proteínas. E, finalmente, a estrutura quaternária. Então, o DNA ele vai apresentar essas diferentes estruturas do menor, quer dizer, do aminoácido, para um maior. Então, é uma estrutura formada basicamente por uma estrutura proteica. Os peptídeos vão ser divididos, são classificados em quatro tipos: os dipeptídeos, os tripeptídeos, os tetrapeptídeos e ainda os polipeptídeos, que seria a junção de vários aminoácidos. A proteína ela vai ser considerada uma proteína quando ocorre a formação ou a ligação peptídica de mais do que 70 aminoácidos. Então, aqui na figura, claramente a gente já viu essa figura em outra aula, uma aula anterior, onde o aminoácido ele tem essa ligação peptídica, ou seja, uma ligação com a água. É essa a água que ela vai ser
liberada para que ocorra a formação ou a ligação peptídica, que nada mais é do que a ligação do nitrogênio de um aminoácido com o carbono de outro aminoácido, liberando como dejeto a água. Então, aqui, quais são as enzimas importantes para digerir essas proteínas? Nós vamos ter as endopeptidases, que vão digerir as ligações peptídicas internas. O nome endo já diz que é da parte de dentro. E as exopeptidases, que vão liberar ligações peptídicas externas. Então, o que vai acontecer? Essa endopeptidase age nessa ligação, libera através da água, libera ou então se junta a dois peptídeos, ou ela pode ser um armazenamento, uma formação de um dipeptídeo, ou então a degradação desse dipeptídeo, formando dois peptídeos menores. Então, nós vamos ter aqui embaixo dois peptídeos com duas extremidades, uma extremidade amina e outra extremidade carboxila. As exopeptidases, elas vão se dividir em dois tipos. Uma aminopeptidase, que vai, obviamente, degradar a amina, vai liberar a amina da cadeia, e uma carboxipeptidase, que vai liberar a extremidade da carboxila. E assim, dessa forma, formando uma cadeia, uma molécula menor de peptídeo. Aqui nessa figura, nós podemos verificar como essas proteínas são absorvidas. Entra a ação da peptidase. Essa peptidase ela vai fazer com que essas proteínas se tornem peptídeos menores, sabendo-se que os di e os tripeptídeos eles podem ser transportados junto com o íon hidrogênio, ou ainda também podem ser cotransportados junto com o sódio, todos por transporte ativo, enquanto que alguns peptídeos, pode ser um dipeptídeo ou um tripeptídeo, eles vão entrar de uma outra forma, através da endocitose, que é um processo em que uma vesícula se forma na parede da célula. Esse peptídeo vai entrar, esse di ou tripeptídeo vai entrar na vesícula, ele vai ser envolvido e assim na parede interna do enterócito ele é jogado no líquido intersticial e em seguida para o capilar. Os enterócitos, gente, para eles se alimentarem, a natureza foi bastante inteligente. Então, nos enterócitos, eles não são utilizados como alimento da célula a glicose. Nesse caso, vai ser uma proteína, o aminoácido glutamina. Essa é a fonte de energia do enterócito. Assim sendo, a glicose ela vai estar disponível para os outros órgãos em questão. Então, onde nós vamos encontrar bastante esse aminoácido, a glutamina? Nós vamos encontrar no leite, nas carnes, nos peixes, nos ovos, em alguns tipos de verduras mais verdes e ainda alguns tipos de frutas, alguns tipos de legumes também. Aqui nós vamos ter o glúten, que é considerado um tipo de proteína. No paciente que apresenta hipotiroidismo, o glúten ele tem a capacidade de diminuir a absorção do alimento pela mucosidade gastrointestinal. Então, nesse caso, ele também vai ser um agressor ao sistema imunológico, ele vai diminuir o sistema imunológico. Então, os produtos que produz glúten, quase todos que produz glúten são a cevada, o centeio e a farinha de espelta. Então, a maioria deles são à base de trigo. E esses possuem bastante glúten, podendo causar alguns distúrbios, como essa absorção dos alimentos. E, gente, quais são as funções das proteínas?
Esses alimentos eles vão ter principalmente função de formar a nossa estrutura corporal. Ele participa do metabolismo das células, transporta algumas substâncias importantes, construção do músculo. Sem proteína não há construção muscular. Também participa do sistema imunológico através da constituição dos anticorpos, defendem nosso organismo, ou seja, melhoram o sistema imunológico e ainda formam alguns tipos de hormônio, como por exemplo a hemoglobina e a queratina. Os principais alimentos que possuem a proteína em si, como eu já falei, são os ovos, o leite, o queijo e a carne. E ainda a carne, alguns tipos de carne branca, como o peixe o, e o e frango e carne de frango. No próximo vídeo nós vamos ver um pouco sobre os lipídios, sobre como as gorduras se processam. Os lipídios, os peptídeos a gente acabou de estudar, que seriam as proteínas. Agora nós vamos passar para os lipídios, as